Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um tema super interessante. Será que a infertilidade pode ser hereditária? Pode ter causas genéticas? E a resposta é sim. Eu quero comentar um pouquinho sobre as possíveis causas genéticas, ou pelo menos as mais comuns, que podem causar dificuldade para engravidar. E aí eu queria revisitar com vocês as possíveis causas ou os grupos de causas de infertilidade. Então, uma das causas de infertilidade é alteração na produção de espermatozoides, uma diminuição na produção de espermatozoides. E a gente tem algumas síndromes cromossômicas, por exemplo, síndrome de Klinefelter, por exemplo, algumas alterações de números de cromossomos, por exemplo, a deleção ou uma diminuição no número de genes que a gente encontra no cromossomo Y, a gente vai chamar isso de microdeleção de cromossomo Y, que sim, podem ser responsáveis por uma diminuição ou até ausência na produção de espermatozoides. Então, diante de um fator masculino, em que a gente tem menos que 5 milhões de espermatozoides por ml, a gente sempre tem que lembrar que isso pode ter um motivo genético, né? Então é importante a gente avaliar isso. Pensando na mulher, uma das causas de dificuldade para engravidar são alterações da anatomia do útero, né? Então, você tem algumas alterações uterinas, por exemplo, útero infantil, que é aquele útero pequeno, que podem também estar relacionados a algumas síndromes. Por exemplo, o útero infantil pode estar relacionado à síndrome de Rokitansky-Kunstler-Hauser, que é uma malformação importante, em que a mulher não vai ter o ovário, vai ter o útero menor ou às vezes até ausência do útero, né? E isso também pode ter um fundo de uma alteração genética, né? Pensando nas alterações das trompas, por exemplo, aí já é mais difícil a gente relacionar a alteração de trompa com alguma alteração genética. Você pode ter malformações que não vão ser relacionadas a alterações genéticas. Agora, pensando no ovário, as mulheres com baixas reservas ovarianas, mais precocemente do que fisiologicamente a gente espera, ou seja, mulheres com menos de 40 anos de idade e que tenham baixa reserva ovariana, isso sim pode estar relacionado à hereditariedade ou alguma questão genética. A mais comum da gente pensar é a síndrome do X frágil, né? Ou alguma alteração cromossômica, como por exemplo a síndrome de Turner. Então são situações que devem ser pesquisadas nessas pacientes. Então, a resposta, sem dúvida, para a nossa pergunta inicial: a infertilidade pode ser hereditária? Pode ter causa genética? Sim, pode sim, e a gente sempre tem que ficar atento a essas situações. Um beijo a todos, espero que tenha sido útil.